Evangelho, sexta-feira da 7ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido aos homens divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o início do 10º capítulo do Evangelho de São Marcos. E Jesus nos fala a respeito do matrimônio. Os judeus enviam fariseus de Jerusalém, da Judéia, na região da Judéia, para questionarem Jesus e colocá-lo à prova. E trazem então o tema a respeito do matrimônio. E focalizam sobre um aspecto que foi concedido por Moisés. Seria um favor ou um benefício em relação ao divórcio. Entretanto, Jesus imediatamente rechaça os fariseus em relação às suas afirmações, considerando um tema que é importante. Moisés deu aquela norma de dispensar a mulher por causa da dureza do coração deles. Moisés, que deveria confirmar os preceitos de Deus, terminou sendo, de certa forma, induzido a um erro ou a uma afirmação inapropriada segundo a lei por conta da dureza do coração de seus irmãos. Quantas vezes nós, pela dureza do nosso coração, induzimos nossos irmãos ao erro ou a agir de uma maneira que seja desagradável aos olhos de Deus? Santo Afonso vai falar que quando se trata da obediência na vida religiosa, o superior tem uma grande responsabilidade sobre as costas, porque a obediência que ele declara aos seus irmãos, ela deve ser marcadamente a voz do Senhor que conduz seus irmãos no caminho de sua soberana vontade. Porém, muitas vezes o protesto e a resistência, seja para agir com docilidade, seja para agir com respeito em relação ao irmão superior, pode conduzi-lo muitas vezes ao erro. Então Santo Afonso dirá que diante de Deus ambos responderão. O superior, se deu alguma ordem, instrução que foi contra a vontade de Deus, que o próprio Senhor sempre zela por manifestá-la aos superiores, para que possam agir segundo a sua vontade, e também dos súditos, nesse caso, aqueles que dependem do exercício de governo de seus irmãos, que por resistirem muitas vezes de maneira obstinada à docilidade de coração e à escuta do próximo, acabam induzindo ele ao erro ou a uma atitude inadequada. Porque também o respeito humano e o amor próprio se manifestam
na vida daqueles que devem realizar, né, o governo e confirmar a fé dos irmãos. E é um dever de amor demonstrar submissão e acatamento à vontade de Deus na hora de obedecer aos superiores. Isso se manifesta na certeza de que, uma vez que um pedido não é contra a moral cristã, contra a tradição da igreja, e nem no seu magistério, e nem contra a fé anunciada pelos apóstolos, então não fere as Sagradas Escrituras, não fere a fé transmitida pelos apóstolos e não vai contra o magistério da igreja em sua tradição, o dever de obediência deve acontecer. Então, quando nós obedecemos ao nosso superior sob essa condição, nós estamos recordando e guardando no coração a certeza de que Deus se comprometeu por primeiro a ensinar-nos e instruir-nos no caminho da verdade, e Ele nunca haverá de faltar por nós. A dureza do coração daquela geração conduziu Moisés a uma instrução que não vai de acordo, ou melhor, que não contempla com todo o seu fulgor o ensinamento deixado na Sagrada Escritura. Isso nos faz pensar muito sobre quantas vezes podemos resistir àquilo que o Senhor nos pede de maneira tão firme e tão intensa que no final nos afastamos severamente daquilo que Deus nos pede. Peçamos de maneira humilde ao Senhor que possamos ser obstinados no amor, desejosos da verdadeira obediência e, sobretudo, comprometidos em cumprir aquilo que é agradável a Deus e que o próprio Senhor manifestou a nós através da tradição, através do magistério, através da fé revelada pelos apóstolos e através do governo que a Igreja tem no zelar por tudo aquilo que pertence ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque jamais nos deixou desamparados e desorientados. Dai-nos a alegria de conhecermos a verdade, de guardarmos com sincero acatamento e profundo amor tudo aquilo que o Senhor nos instrui por meio de sua Santa Igreja. Que o nosso coração seja irrepreensível no amor a Cristo e no amor à Santa Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.